Eu, Morpheus e toda a equipe do canal Notícias Comentadas desejamos a todos vocês uma feliz Páscoa cheia de muito amor e prosperidade. Mais do que nunca, é importante entender o significado da Páscoa e hoje eu vou estar fazendo uma investigação do que aconteceu de fato na Páscoa, o que significa Páscoa, o que tudo indica. Novamente, mesmo depois de 2000 anos, a humanidade ainda não aprendeu a fazer julgamentos prévios de pessoas. Vamos falar aqui de alguém que foi condenado sem provas, apenas por convicção. O argumento principal, que seria o que levou à condenação da pessoa, né, ele não tem sustentação básica. Nesse vídeo a gente vai estar analisando tudo isso. A gente vai entender quem era Jesus Cristo, o que ele significava, a quem ele oferecia um risco, por quem ele lutava, como foi a sua condenação, como foi a sua execução e quais são os paralelos que a gente consegue encontrar com os dias de hoje. A você que é cristão, eu faço um desafio e lhe convido a permanecer aqui estudando. Afinal de contas, a gente vai ler a Bíblia para contar essa história. O canal Notícias Comentadas analisa justamente o que foi publicado. E a Bíblia Sagrada, é a nossa fonte principal de informação no dia de hoje. Seja bem-vindo. Pois bem, meus amigos, vamos começar então com o site de significados, entendendo o que é Páscoa. Para você se situar um pouco, olha, a gente vai dar uma viajada aqui, provavelmente esse vídeo vai durar um pouco, mas a gente primeiro vai entender o que é o significado da Páscoa e depois a gente vai formar uma imagem do que foi a execução de Jesus Cristo, que muitas vezes as imagens mostram assim, o Jesus Cristo limpinho, todo inteiro, mas ele apanhou muito e foi muito surrado. Então, provavelmente, ele não estava assim nesse estado físico. Talvez só para não chocar as pessoas. Mas a gente vai falar sobre isso também. Vamos ter aqui uma noção do que foi o julgamento de Jesus Cristo, o julgamento de Jesus no Sinédrio, para que a gente possa, então, escolher aqui, né, a base aqui de Wikipédia, que é uma fonte, segundo muitos, uma fonte frágil, mas só que o Wikipédia está fazendo um estudo aqui baseado na Bíblia. Aqui tem todas as citações bíblicas. E a gente vai pegar justamente aquela parte, né, que nos interessa aqui para o dia de hoje, que é o julgamento, a acusação, qual o motivo que ele foi condenado, né, que é Marcos 14, de 55 a 59, né, eu já separei aqui, né, a Bíblia Online, que é esse site aqui da Bíblia Online, Marcos 14, que eu vou deixar todos os links para vocês. Mas depois também a gente vai ver um pouco sobre Marcos 15, Jesus perante Pilatos, para que então a gente possa entender de fato o que Jesus Cristo representava e qual era o perigo que ele oferecia para as pessoas. A preocupação de Jesus com os pobres, né, os versículos que mostram como é importante amar o próximo, que também era uma causa de Jesus Cristo. Os ensinamentos, esse site aqui, Jesus e a Bíblia, vocês estão vendo que eu estou pegando sites cristãos. Ensinamentos de Jesus Cristo 15, que podem mudar a sua vida. E depois, para falar de questão jurídica, eu escolhi aqui o site do Jus Brasil, que é um site especializado na legislação, em julgamentos, em coisas jurídicas, né? E aqui a gente vai analisar, vai ler um pouco desse site, que é muito grande, mas a gente vai ler um pouco, né? Depois a gente vai entender, segundo a versão aqui cristã, por que Jesus Cristo foi condenado à morte, mas também, né, dois sites eu escolhi, a Bíblia Católica e depois esse aqui, né, o Opus Dei, e também vamos ter dar uma olhada científica sobre como Jesus Cristo morreu, né, e quem matou Jesus Cristo. Existem diversas pessoas, diversos grupos, né, que a gente poderia dizer assim, esses são os responsáveis pela morte de Jesus Cristo. E pasmem, o homem de bem está incluso aqui dentro desse processo. Ok? Então vamos lá, vamos começar. Primeiro, pelo significado de Páscoa. A Páscoa, segundo o site Significados, é uma importante celebração da igreja cristã em homenagem à ressurreição de Jesus Cristo.
Veja que a igreja faz uma homenagem à ressurreição de Jesus Cristo. De acordo com o calendário cristão, a Páscoa consiste no encerramento da chamada Semana Santa. As comemorações referentes à Páscoa começam na Sexta-feira Santa, onde é celebrada a crucificação de Jesus, terminando no domingo de Páscoa, que celebra a sua ressurreição e o primeiro aparecimento aos seus discípulos. Portanto, hoje é 1º de abril de 2018, domingo de Páscoa. A Semana Santa, quer dizer, hoje representa então a ressurreição de Jesus Cristo. A Semana Santa é a última semana da Quaresma, período em que os fiéis devem permanecer por 40 dias em constante jejum e penitências. O dia da Páscoa foi estabelecido por decreto pelo primeiro concílio de Nicéia no ano de 325 depois de Cristo, devendo ser celebrado sempre ao domingo após a primeira lua cheia de equinócio da primavera. A Páscoa é classificada como uma festa móvel, assim como todas as demais festividades, como o Carnaval, por exemplo. A comemoração da Páscoa, no entanto, costuma ser entre os dias 22 e 25 de março. A Páscoa é comemorada em vários países. Mas uma outra coisa interessante é que no período que Jesus Cristo morreu, que ele diz aqui, foi decretado, então, 325 anos depois de Cristo. Acontece que antes disso já existia a Páscoa judaica. Para os judeus, a Páscoa, que chama Pessah ou Pesar, é uma antiga festa realizada para celebrar a libertação do povo hebreu do cativeiro no Egito, aproximadamente em 1280 anos antes de Cristo. As festividades começavam na tarde do dia 14 do mês lunar de Nisan. Era servida uma refeição semelhante à que os hebreus fizeram ao sair apressadamente do Egito. Portanto, já existia Páscoa antes. Inclusive, Jesus Cristo morreu justamente no período da Páscoa judaica. Tá? Os símbolos e essas outras coisas aqui que você também pode ler, a gente não vai falar agora. O que é importante é você entender o que era Páscoa. Então, existe a Páscoa cristã, que celebra a ressurreição de Jesus Cristo, mas também já existia a Páscoa judaica. Agora, vamos a foto. Vamos entender o seguinte: Jesus Cristo foi condenado justamente no período de Páscoa, e depois ele foi executado. Muitas imagens cristãs que a gente vê, elas dão conta desse tipo de imagem aqui, Aqui a gente já viu um pouco mais de sangue, mas também tem esse tipo aqui, um simbolismo, de como Jesus Cristo teria sido executado. Você vê aqui, por exemplo, também Jesus Cristo limpinho, bem tratado. E, na verdade, você tem que entender que Jesus Cristo apanhou muito antes de morrer. Antes de ser colocado na cruz, ele já tinha sido açoitado várias vezes. Tá? Então, muito provavelmente, os açoites são chicotes, Muito provavelmente, a aparência real de Jesus Cristo estava mais próxima disso aqui. E por que eu estou falando isso, pessoal? É porque é preciso ter consciência desse processo. Não basta simplesmente dizer que é cristão e não entender que foram feita uma atrocidade. Tá? Foi feita uma atrocidade com Jesus Cristo. Certo? Então, é preciso entender essa violência contra a pessoa que foi aqui Jesus Cristo. Provavelmente Jesus Cristo estava todo banhado de sangue, todo ensanguentado, com uma espinha, com uma coroa de espinha na cabeça, que também causou ferimentos. E depois depois a gente vai ver num site que estuda como Jesus Cristo morreu, que provavelmente ele morreu de parada cardíaca e totalmente desidratado, perdeu muito sangue, e ele morreu com muita sede. Pode ter certeza disso. Então, é preciso entender também isso, a crueldade humana que foi a crucificação de Jesus Cristo. Eu acho que não dá para falar sobre Páscoa e, sendo honesto, não sendo covarde, você tem que falar a barbárie que foi a execução de Jesus Cristo. Totalmente condenável. Eu, Morfeus, como sempre, em defesa da humanidade, ainda mais quando o ser humano trata-se de Jesus Cristo, eu vou estar sempre defendendo e questionando esse tipo de comportamento de toda a humanidade. Não me interessa quem seja e em que acredita. Eu vou estar sempre questionando isso. Assim, pode ser que no final você me acuse de comunista, mas a história que a gente vai contar aqui é uma história real e está escrita nos principais livros que você gosta de ler. Bom, o julgamento de Jesus Cristo, você tem que entender o seguinte: julgamento de Jesus Cristo é um episódio que ocorre logo após sua prisão em Jerusalém, tá?
Eventos antes do julgamento. Nos 4 evangelhos, Jesus é julgado e condenado pelo Sinédrio, zombado e surrado e condenado por alegar ser o Filho de Deus. Tá? É por isso que ele foi condenado, por alegar ser o Filho de Deus. Mesmo que os evangelhos variem entre si e a respeito dos detalhes, eles concordam de maneira geral sobre o caráter e a estrutura desse julgamento. Em Mateus, afirma que Jesus foi levado para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E em Mateus 27:1, o evangelista acrescenta que uma outra reunião entre os sacerdotes na semana seguinte. Marcos 14:53 afirma que Jesus foi levado naquela noite até o sumo sacerdote. Aí ele fala desse julgamento. Bom, e no julgamento, nos relatos, Jesus fala muito, quer dizer, ele foi acusado de ser filho de Deus e por isso ele foi preso. Tá? E aí houve o julgamento. Nos relatos, Jesus fala muito pouco e dá raras respostas indiretas para o sacerdote, provocando o oficial a estapeá-lo. Em Mateus 26:62, a falta de resposta de Jesus provoca o sacerdote a perguntar-lhe: nada respondes? Os homens que vigiam Jesus na casa do sumo sacerdote o vendam, insultam e surram, estapeando-lhe e perguntando zombeteiramente quem havia lhe batido. Marcos 14, de 55 a 59, afirma que os sumos sacerdotes procuraram testemunhas contra Jesus. Observe bem essa parte. Os sumos sacerdotes procuraram testemunhas contra Jesus para poderem condená-lo à morte. Aqui você vê o seguinte, eles já haviam condenado, só faltava a prova. Então eles procuraram testemunhas que pudessem condenar ele à morte, porque ele já tinha sido condenado, só que faltava a prova, faltava o crime. Só que eles não conseguiram encontrar nenhuma. Uma das pessoas negaram, falaram que não havia prova, nada. E as que falaram alguma coisa, arranjaram falsos testemunhos que, contudo, se contradisseram. Tá? Em Marcos 14:61, afirma que o sumo sacerdote então perguntou a Jesus: és tu o Cristo, filho de Deus bendito? A resposta foi: eu sou, e vereis o Filho do Homem sentado à mão direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens no céu. O sumo sacerdote então rasgou suas vestes de raiva e acusou Jesus de blasfêmia, que também não se enquadra. Depois a gente vai ver um pouco sobre isso. O sumo sacerdote então perguntou: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ao que Jesus responde: tu disseste, provocando a sua fúria. Em Lucas, a pergunta foi: se tu és o Cristo, dize-nos, responde: se eu vô-lo disser, não o crereis. Em seguida, Lucas 22:70, quando é perguntado: és tu logo filho de Deus? Jesus Cristo respondeu: vós mesmos dizeis que eu sou. A condenação veio imediatamente. Posteriormente, na corte de Pilatos, os anciãos judeus pedem a Pôncio Pilatos que julgue e condene Jesus, acusando de alegar ser o rei dos judeus. E por isso aqui Jesus Cristo foi condenado à morte. Tá? Naquele tempo é possível, quando a gente lê um pouco isso aqui, é possível visualizar pessoas gritando: bandido bom é bandido morto. Vamos diretamente à Bíblia? Vamos falar então, vamos entender o que diz a Bíblia. Eu estou aqui no site bibliaon.com, em Marcos 14. Jesus é ungido em Betânia, a ceia do Senhor. No primeiro dia de festa acompanha seu fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal. Então veja que ele estava comemorando aqui a Páscoa. Tá? Os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde queres que vamos e te preparamos uma refeição da Páscoa? Tá? Vocês estão vendo aqui, Jesus Cristo estava junto com eles comemorando a Páscoa, só que era a Páscoa dos hebreus. Não é isso que diz aqui? Ó? A Páscoa judaica, né? Desculpe aqui, não dos hebreus, mas a Páscoa judaica, ela celebrava a libertação do povo hebreu do cativeiro do Egito, é justamente isso. Tá? Então, a ceia. Vamos ler aqui, deixa eu ver até que parte. Tá. Então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo: entre na cidade e o homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês, sigam-no. E disseram isso, tá. O mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspede, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? E aí tá. E aqui tá falando da festa. Jesus prediz a negação de Pedro. Né? Aqui a traição de Pedro.
Olha, pessoal, qualquer coincidência com os fatos atuais na história do Brasil ou de qualquer outro país é mera coincidência, tá? A gente vai ver aqui condenação sem provas, traição, né, ira das elites, o amor ao próximo, causas humanitárias, mas qualquer coisa que a gente falar aqui é pura coincidência, digamos assim. Ou digamos assim, a humanidade ainda não aprendeu a lição que deveria ter aprendido com Jesus Cristo. E quem sabe continua fazendo a mesma coisa. Vocês todos me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galiléia. Pedro declarou, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro que ainda hoje, essa noite, antes que duas vezes cante o galo, 3 vezes me negará. Mas Pedro insistia ainda mais, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Tá, e aí, bom, aqui tu fala, se afastou e orou, repetindo, vigiem, tá. Aqui foi quando Jesus Cristo percebeu, né, aliás, sentiu já o que estava acontecendo. Então foram para um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou e orava para que, se possível, fosse afastado daquela hora. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Ele sabia o que estava por vir. Então, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pôde vigiar nem por 1 hora? Vigiei e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quer dizer, Jesus Cristo previa que uma forte injustiça ia ser feita naquele momento. E ele conclamava ali o seu povo a fazer alguma coisa. Nesse caso dele aqui, era vigiar, estar em oração e vigiar. E, digamos assim, ficar atento. Tentar saber o que está acontecendo. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela 3ª vez, eles lhes disse, vocês ainda dormem e descansam. Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Então lembrem aqui, minha gente, se vocês não vigiarem, orai e vigiai, novamente pode ser que essas coisas aconteçam. Então, antes de acontecer alguma injustiça com algum ser humano, é preciso vigiar e orar. É preciso estar atento para o que se diz e o que se faz. Pensem que o sistema manipula. Então, orai e vigiai. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Jesus é traído e preso. Enquanto ele falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviadas pelos chefes dos sacerdotes. Chefes dos sacerdotes. Eram os religiosos, né? Mestres da lei e líderes religiosos, todos juntos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus disse, estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias estive com vocês ensinando no templo e vocês não me prenderam, mas as escrituras precisam ser cumpridas.
tá? Então veja, a crueldade aqui. Então um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Aqui no 49, todos os dias eu estive com vocês, tá? No 50, então todos o abandonaram e fugiram. Um homem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus quando tentaram prendê-lo. Ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. O tribunal judaico. Levaram Jesus ao sumo sacerdote e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos. Caso vocês vejam os líderes religiosos de hoje proferindo essas mesmas coisas, acusando as pessoas, principalmente quem luta pelos mais pobres, de criminosos, de comunistas, de um monte de coisas, então lembrem que isso aqui também já aconteceu antes, só que com Jesus Cristo. Então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Orai e vigiai, meus irmãos. Nós estamos nos dias de fake news, que são essas notícias falsas levantadas contra as pessoas no intuito de condená-las. Lembrem, os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio, os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio estavam buscando provas contra Jesus Cristo. Vocês conseguem lembrar de alguma coisa? Como eles não encontraram nada, eles buscaram então falsos testemunhos. O problema é que os depoimentos deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. Nós o ouvimos dizer: destruirei esse templo feito por mãos humanas e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homem. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que estes fazem sobre você? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Todos o julgarão digno de morte. Vocês ouviram a blasfêmia. Que acham? E aqui, minha gente, olha o que acontece. Eu estou lendo a Bíblia, tá? Você pode conferir aí na sua Bíblia. Se você poderia ter aberto aí a sua Bíblia em Marcos 14, tá? Versículo 65, tá? Veja aqui o que as pessoas, que naquele tempo, as pessoas que eram convidadas para assistir esses julgamentos, eram chamados homens de bem. Esses homens que vivem pregando a moral, pregando, né, apontando na cara dos outros, dizendo quem está certo, quem está errado, apesar de saber que isso é uma coisa contra os ensinamentos de Deus, que diz: amai uns aos outros como eu te amei, algo assim. Daqui a pouco a gente vai ver. Então, alguns começaram a cuspir em Jesus Cristo, vendaram-lhe os olhos e, dando-lhe murros, diziam: profetize. E os guardas o levaram, dando-lhe tapas. Então, Jesus estava sob um processo de linchamento público, em que ele levava murros, tapas, e as pessoas gritavam pedindo a sua morte. É preciso que você imagine essa situação, tá? Você precisa imaginar um conluio de pessoas
pessoas que se dizem pessoas de bem, todos ali bem vestidos, provavelmente pertencendo a uma classe, né, classe média, o pessoal mais bem tratado, e toda a elite ali representada. Né? Tinha os legisladores, os sacerdotes, mas também os líderes religiosos, todos os líderes ali religiosos, né? E a elite de Sinédrio, todo mundo condenando Jesus Cristo. A força militar estava espancando Jesus Cristo, dando murros e tapas. E a população, os homens de bem, gritando para matar Jesus Cristo. Essa era a cena. Então, escute o povo dizendo: mate Jesus Cristo. Escute, imagine a cena, agora escute. E vá lá no seu coração, hoje que é dia de Páscoa, é importante entender isso. E veja o que você sente. Examine o seu sentimento. É isso que significa Páscoa, minha gente. A gente está fazendo um estudo bíblico aqui hoje. Mas lembrando também que o Morpheus não é pastor de igreja, tá? Não estou aqui pastor, inclusive não vou pedir dinheiro nenhum aqui a vocês para dar 10% de nada, não sei o quê. A gente tem um trabalho lá de colaboração, mas é totalmente opcional se vocês quiserem fazer ou não. Mas, assim, até agora eu tenho feito meu trabalho sem contribuição nenhuma de ninguém. E vou continuar fazendo sem contribuição nenhuma de ninguém, porque é uma causa que eu acredito, tá? Então, vejam o que aconteceu aqui. Pedro nega Jesus, conforme Jesus tinha falado, né? Então Pedro, por baixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo: não conheço, não sei de que você está falando, e saiu para o alpendre. Quando a criada ouviu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é Galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem você está falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha lhe dito: antes que 2 vezes que eu cante o galo, você me negará 3 vezes, e se pôs a chorar. Em Marcos, é preciso entender como isso aconteceu. Palavras da Bíblia, tá? Marcos 15, aqui, versículo 1. Jesus perante Pilatos, que foi o julgamento já dos romanos. Aquele julgamento primeiro lá foi dos judeus. De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Lembrem dessa frase aqui, ó. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Lembrem do negócio que chama lawfare, né, que é quando uma pessoa é acusada por diversos tribunais, pelos chefes dos sacerdotes, por diversas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. E agora, novamente, os homens de bem, o povo de bem, vai ter a sua contribuição decisiva na morte de Jesus. Preste bem atenção. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Palavras da Bíblia, tá? Mas os chefes dos sacerdotes insistiram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos. Pensem nos líderes religiosos de hoje, o que eles estão lhe induzindo a fazer nos dias de hoje.
também pelos mesmos motivos da condenação de Jesus. Os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão, manipularam a massa através do seu poder, manipulação, aquilo que a gente tem lutado contra, a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam de rei dos judeus? Perguntou-lhe Pilatos. Eis a resposta dos homens de bem, dos chefes dos sacerdotes e dos representantes da lei da época. Crucifica-o, gritaram eles. E aí, Pilatos lembrou, minha gente, que não havia um crime contra Jesus Cristo. Aliás, Jesus Cristo não tinha cometido crime algum e já tinha sido condenado, inclusive com a pena já dita, crucifica-o. Foi então que Pilatos lembrou, mas peraí, por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas ninguém queria mais saber disso, porque todos estavam manipulados pelos poderes locais da época, todos os ditos homens de bem estavam manipulados e seguiram os chefes dos sacerdotes, os representantes da lei, e aí eles gritavam ainda mais, crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos, em outras reportagens a gente vai ver que Pilatos não queria matar Jesus. Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Eu acho, minha gente, no dia de Páscoa é muito importante saber que foi a intolerância humana e a falta, né, a manipulação midiática de todo aquele sistema que condenava, que comandava a massa. Eles queriam matar Jesus Cristo, mas eles não tinham como, eles precisavam do apoio da massa. Então foi feita uma manipulação através dos chefes dos sacerdotes e dos representantes da lei daquele tempo. Foi preciso construir todo um cenário de manipulação para justificar a crucificação, a execução. Podemos falar até de assassinato de Jesus Cristo. Por que não podemos falar de assassinato? Porque assassinato seria um negócio que seria contra a lei. Nesse caso aqui, eles executaram. A lei da época condenou Jesus Cristo, mesmo que sem provas. Tá? Vou ler novamente aqui para vocês. Olha. Marcos 15, versículo 14. Né? Por quê? Que crime Jesus Cristo cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Jesus foi condenado sem provas. Jesus Cristo foi condenado à morte sem provas. Jesus Cristo foi condenado pelo ódio das pessoas de bem, pelo ódio dos chefes dos sacerdotes, pelo ódio da elite da época, pelo ódio dos líderes religiosos da época. Depois disso, minha gente, é preciso entender o motivo. Por que que Jesus Cristo causou tanto ódio a essas pessoas? O que foi que Jesus Cristo fez na terra para que os líderes religiosos, os chefes dos sacerdotes, os representantes da lei, a elite, o que foi que Jesus Cristo fez para que esse povo tivesse tanto ódio de Jesus Cristo? E nesse ponto, a gente vai falar sobre as forças armadas. Os soldados zombam de Jesus. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. E começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus! Batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Cuspir é um ato de menosprezo.
ajoelhavam-se e lhes prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Eu insisto e vou tomar um tempo especial aqui nessa parte, que eu acho que talvez seja a parte mais importante. Porque assim, Jesus morreu por nós para que perdoasse nossos pecados e hoje todos nós tiramos proveito disso, da morte de Jesus Cristo. Mas eu acho que o mínimo que nós podemos fazer é entender de fato como foi a condenação de Jesus Cristo, por que ele foi condenado, e vigiar e orar para que isso não aconteça novamente. É preciso estar atento. Mas Jesus Cristo voltava e os discípulos estavam dormindo. E aí Jesus falava, vigiai e orai. Quando saía, voltava, estavam dormindo. Pensem em todos vocês que defendem a morte como única maneira de julgar as pessoas. Pensem em vocês que condenam as pessoas sem provas. Pensem em vocês que vão para as ruas pedir a condenação de alguém, mesmo que sem provas. Jesus é crucificado e morre. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali chegando do campo, e eles foram forçados a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gálgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. E o crucificaram, dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com o que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Quer dizer, além de crucificar Jesus, eles cortaram a roupa de Jesus Cristo e ali as pessoas, os cidadãos de bem, ficaram com aqueles pedaços ali de roupa como se fosse um troféu de que finalmente aquele ser asqueroso na visão deles, que poderia ser crucificado, mesmo que sem ter cometido crime algum, muito pelo contrário, né? E aí eles levaram esse troféu, que era um pedaço da roupa de Jesus Cristo. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e assim estava escrito na acusação contra ele, na cruz, o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita, um à sua esquerda, e cumpriram-se a escritura que diz, ele foi contado entre os transgressores. Vejam, Jesus Cristo, um ser que veio para causar bem à humanidade, foi contado entre os transgressores, foi acusado sem provas e foi condenado à morte num julgamento de um tribunal de exceção. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo, ora, você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, desça da cruz e salva-se a si mesmo. Resta saber se Jesus Cristo realmente disse que ia destruir o templo. Como nós vimos anteriormente, fake news. Inventaram. E aí, os cidadãos de bem compraram a ideia porque nutriam ódio no coração. De quem era o ódio? O ódio vinha da elite. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Ó Cristo, ó Rei de Israel, desça da cruz para que vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. E houve trevas sobre a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Bom, pessoal, daqui eu vou parar, eu vou deixar aqui os links para que vocês possam estudar, lembrando que a nossa fonte de informação hoje não é a Globo, não é a mídia golpista, é a própria Bíblia, tá? A Bíblia Sagrada, o maior instrumento dos cristãos, para que a gente entendesse o que de fato, essa aqui foi a notícia, a morte, a condenação de Jesus Cristo sem provas. E vocês viram que a fonte maior confirma que Jesus Cristo foi condenado sem provas. Agora, minha gente, é preciso entender quem era Jesus Cristo. E por que foi aquilo que nós falamos agora há pouco? Porque havia tanto ódio da elite, dos representantes da justiça, dos chefes de sacerdotes, dos líderes religiosos, porque haviam tanto ódio entre essas pessoas contra Jesus Cristo.
Então você vai ver aqui num site do César Fedri a preocupação de Jesus com os pobres. Essa era uma grande preocupação de Jesus Cristo. Nas páginas do Novo Testamento é fácil perceber, por meio de parábolas, dos ensinamentos e bem-aventuranças, a preocupação e a aproximação especial de Jesus Cristo com os materialmente pobres. Há quem vai dizer, não, Jesus Cristo estava se referindo aos pobres de espírito. Também, aos pobres de espírito. Mas especialmente com os materialmente pobres, necessitados e também os oprimidos. O que seriam os oprimidos, minha gente? São as pessoas que são oprimidas pelo sistema. Isso a gente ainda tem até hoje. Então, vigiai e orai, para que os crimes daquela época não continuem acontecendo até hoje. Nós temos ainda hoje pessoas materialmente pobres, necessitados e os oprimidos pelo sistema. Naquele tempo, Jesus Cristo era uma pessoa que defendia esse grupo de pessoas. Olhando para os seus discípulos, ele disse: bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino dos céus. A missão do mestre, bem como seu evangelho, era direcionada aos desprovidos da sociedade. Cuidado, fiquem de sobreaviso com todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. E aqui você pode procurar a fonte. Jesus deixa bem claro qual era o seu objetivo no mundo ao ler o texto do profeta Isaías na sinagoga. O Espírito de Jesus é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, pregar liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável ao Senhor. Essas premissas apontam que sua identificação com os pobres não estava expressa somente em palavra, mas acima de tudo em ações concretas. Como está escrito, o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Jesus via os necessitados, se compadecia e deixava de se mover pelas suas necessidades. Para Padilla, Jesus é, antes, o Messias servos que vem como um homem pobre entre gente pobre e necessitada, e anunciava-lhes o fim dos seus sofrimentos. Entende-se, portanto, que a ética de Jesus era fundamentada no amor ao próximo e na justiça. Tiago vai dizer aos seus amados irmãos que não escolheu Deus os que são os pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Escobar reitera que essa afirmação ao falar da presença de Jesus Cristo no mundo. É uma presença transformadora, sanadora, desafiadora, inquietante, profética e convoca para a mudança radical e entrega. Então, minha gente, eu vou deixar aqui esse link aqui para vocês possam estudar, mas é fato, havia uma preocupação muito grande de Jesus Cristo com os pobres, materialmente falando, e também com os pobres materiais. Aqui no site da própria Bíblia Online, que é o mesmo site que nós vimos aqui, ele diz aqui, 7 versículos que mostram como é importante amar ao próximo. E aí, quando você fala de amar, significa também praticar tolerância com o próximo, mesmo que ele seja diferente de você. Lá na frente, a gente vai ver que esse amor ao próximo aqui, ele vale a todas as pessoas, e não somente as pessoas da sua família, do seu credo, da sua cor, da sua raça, ou sei lá de que grupo você se diz. O amor ao próximo aqui é referente a todos os seres humanos. Jesus mandou amar ao próximo. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. João 15, 17. Amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. João 4, versículo 7. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê.
eu acho que isso aqui fala muita coisa dos dias atuais, dias de ódio que a gente está vendo novamente por uma classe de pessoas que se dizem cidadãos de bem. Amar o próximo é agradar a Deus. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Repito, toda a lei se resume num só mandamento: ame a seu próximo como a si mesmo. Amar é um bom testemunho. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. A base do cristão é o amor. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Se alguém tiver recursos materiais, e, vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Nesse ponto aqui, eu imagino que se Jesus Cristo estivesse hoje aqui, seria chamado de comunista. Mas eu não vou entrar muito nesse tema, não. Prometo. Vou tentar ficar aqui, manter a linha e a gente vai fazer um estudo bíblico. Ensinamentos de Jesus Cristo. Aqui também, Jesus e Bíblia é um site cristão. 15 que podem mudar a sua vida. Eu vou aqui especialmente, tem 15 aqui, ó. Filho de Deus, no Sermão da Montanha, o Pão da Vida, a fé, a humildade, o perdão, o reino de Deus, a água da vida, a luz do mundo, o amor ao próximo, a oração, a felicidade, a hipocrisia, a riqueza, o bom pastor. Eu vou falar de 2 aqui, ó, o amor ao próximo e a hipocrisia, para ver aqui na visão desse site, o que ele está dizendo. Já vamos procurar aqui direto. Copiar, colar, colocar aqui o amor ao próximo e aqui. Não, essa primeira parte aqui ela também é importante, tá? O Sermão da Montanha, ele também diz aqui algumas coisas importantes. Olha, no Sermão da Montanha há uma preciosa lista de ensinamentos de Jesus. Na primeira parte estão as bem-aventuranças. Vamos lá, vamos falar das bem-aventuranças. Os humildes de espírito. E aí pensem hoje em dia, quando você trata uma empregada doméstica, um catador, uma pessoa que está limpando a rua, lembre, e você gosta de ir para a igreja, está comemorando a Páscoa, sair da igreja, vai para os humildes de espírito. Os que choram serão consolados. Os mansos, esses são todos a bem-aventuranças. Os que têm fome e sede de justiça. Aqui está se referindo à real palavra de justiça. Lembrando que Jesus Cristo foi alvo, sofreu as consequências de uma injustiça. Foi condenado pelo sistema do judiciário da época, sem provas, foi condenado à morte. Uma morte com torturas. Os misericordiosos também são chamados aí de bem-aventuranças. Os limpos de coração. Limpo de coração, meu amigo, é você que não procura cultivar ódio, preconceito, racismo, nazismo, fascismo. Os limpos de coração. Procure limpar seu coração. Mas também os pacificadores. Dê uma olhada no seu Facebook para ver quantos estímulos a ódio você tem feito nos últimos tempos. Dê uma olhada nas pessoas, Que tipo de mensagem você está levando ao mundo? Os perseguidos por causa da justiça e os injuriados por causa de Jesus. Tá? Mas agora vamos então diretamente aqui. O amor ao próximo. Vamos ler essa parte aqui. Olha. Assim, ainda perto de Jerusalém, Jesus recebe a visita de alguns judeus com intenções múltiplas, aprender e testar. Sendo assim, rapidamente um deles, perito na lei, pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Porque um perito na lei faria uma pergunta dessas? Isso é com certeza um teste. A intenção do fariseu é fazer Jesus cair em uma armadilha e ofender aos judeus. Então Jesus pergunta: o que está escrito na lei? Como você lê? O fariseu prontamente baseia sua resposta em Deuteronômio 6,5 e Levítico. Ame o Senhor,
o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Então é isso? Acabou? Não mesmo. O fariseu não está satisfeito em que Jesus apenas concorde com ele. Precisa provar que o mestre é um impostor e que ele sim é justo diante de Deus. Então, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Isso aqui, minha gente, é uma mensagem direta aos preconceituosos, aos fascistas, aos nazistas, a todos aqueles que acreditam que negro, LGBT ou qualquer outro grupo humano deve ser condenado, deve ser executado, deve merecer a morte. Quem é o meu próximo? No modo de crer judaico, a palavra próximo refere-se somente aos que obedecem à lei judaica, interpretando de forma equivocada Levítico 19:18. Observe o que Pedro diz na casa de Cornélio em Atos 10:28. E lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Nem negros, nem homossexuais, nem cristãos, nem muçulmanos, e nem judeus, e nem americanos, e nem brasileiros. Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Com isso, os judeus acreditam ser justo tratar com bondade apenas os judeus, cumpridores da lei, e desprezar abertamente um não-judeu, pois ele não é o seu próximo. Uma das características mais marcantes dos ensinamentos de Jesus é o seu amor. Ele ama não apenas os gentios, ama também os judeus. No fundo, ele sabia que aquele homem acreditava estar sendo agradável a Deus. Para não o ofender e ensiná-lo corretamente, Jesus conta uma história. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Muitos dos sacerdotes e levitas que ajudam no templo moram em Jericó. A distância de um para o outro é aproximadamente 23 quilômetros e o caminho é perigoso porque há muitos ladrões na estrada. O homem que está ouvindo a história de Jesus sabe disso com certeza. Sabe também que o sacerdote e o levita, ao ver um judeu em dificuldade, devem ajudá-lo. No entanto, na história de Jesus, eles não o fazem. Quem oferece ajuda é o samaritano, povo extremamente desprezado pelos judeus. Tá, vou deixar também aqui esse link para que você veja, mas não antes, a gente vai falar aqui também um pouco sobre a hipocrisia. Os escribas, né? Do prato de esmola aqui, ó. Tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa, mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhes disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do corpo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e da maldade, insensatos.
Quem faz o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola e verão que tudo lhes ficará limpo. Tá? Então o Senhor lhe diz: vocês fariseus limpam o exterior do corpo. Tá? Isso fala de hipocrisia. E nesse ponto, minha gente, a gente vai falar principalmente uma crítica construtiva aí a muitas pessoas que se dizem defender ou seguir ou tementes à palavra de Deus, de Jesus Cristo e tudo mais, né? Já que Jesus Cristo se compadecia dos pobres e lutava por eles, era uma das causas de Jesus Cristo, mas também que Jesus Cristo pregava o amor a todos os homens. Então é hipocrisia de um momento você falar em Jesus Cristo e depois condenar determinadas pessoas e praticar o racismo e o preconceito. Bom, minha gente, não menos interessante é o julgamento de Jesus Cristo. Eu sei que esse vídeo está ficando um pouco longo, mas eu acho que isso tudo é muito interessante. Eu vou ler só o resumo disso aqui, porque apesar de eu adorei essa análise aqui do Juiz Brasil, mas eu vou ter que ler só o resumo, porque senão vai ficar muito, muito longo. A história do personagem mais conhecido e misterioso de todos os tempos, os julgamentos de Jesus. A história de Jesus modificou toda a história, porque Jesus foi executado? A mando de quem? Dos romanos ou das autoridades judaicas? Porque Jesus passou por 2 julgamentos. Foram formalmente legais? Jesus cometeu algum crime? A crucificação era a pena a ser imposta? Esse estudo expõe a análise jurídica do julgamento de Jesus através de um viés histórico. O julgamento de Jesus foi, sem dúvida, o maior escândalo judicial da história da humanidade. Jesus Cristo não deixou nenhum registro de próprio cunho. As fontes de sua história são principalmente dos evangelhos canônicos, fontes da Bíblia Sagrada de fé. Fé pelo que Jesus representa. Jesus foi um revolucionário. Foi acusado, processado e executado como devido à sua pregação radical. Foi condenado por Pôncio Pilatos à crucificação, a forma mais terrível de pena capital da época. O motivo da sua condenação foi exibido pelos romanos no alto de sua cruz como sua reivindicação de ser o rei dos judeus. Para os poderosos da época, ele passou a significar uma ameaça à ordem social. O sistema estava contra Jesus Cristo. Jesus moveu multidões, deixou inúmeras mensagens de sabedoria e amor ao próximo. Jerusalém era a capital da Judéia, terra santa dos judeus, onde estava o templo, centro de vida econômica e religiosa. A base jurídica do povo hebreu era o Torá e o Misná. Os juízes aplicadores do direito compunham o Sinédrio. Então veja, a base jurídica do hebreu era o Torá e o Misná. Os juízes apoiadores do direito compunham o Sinédrio. Jerusalém era domínio do Império Romano. O poder jurídico era celebrado ao governador por transmissão do imperador. Na época de Jesus, o governador era Pôncio Pilatos. Jesus passou por 2 julgamentos, um religioso perante o Sinédrio e outro político frente a Pôncio Pilatos e Roma. As acusações religiosas no direito hebraico eram blasfêmia, profanar no sábado e ser um falso profeta. Porém, estas de nada valiam perante Roma, visto que não violavam o direito romano. Ao levar Jesus para o segundo julgamento, eram preciso novas acusações políticas, sedição, declarar-se rei e incitar o povo a não pagar impostos a César. A petição de Jesus aconteceu na noite de quinta-feira, véspera da grande festa de Páscoa do Senhor. Ambos os julgamentos foram permeados de ilegalidades processuais. Na noite do seu julgamento, todo o conhecimento que os juízes do direito possuíam sobre as legalidades foram desprezados em face da vingança contra Jesus. Ele foi preso sem culpa, acusado sem indícios, julgado sem testemunhas legais e condenado a uma pena errada ao crime que era acusado. A ira dos poderosos crucificou Jesus. A ira dos poderosos crucificou Jesus. Jesus era inocente. O Estado sempre fez poder. O poder sempre fez vítimas ao longo da história. Inúmeros mártires foram exterminados pelo poder. São lutas de cidadãos desarmados, batalhas pela justiça social, geralmente guerras de paz contra injustiças do Estado. Alguns tornam-se mártires. Alguns nomes jamais serão conhecidos. E o cenário comum a todos: a justiça de olhos vendados, não pela sua imparcialidade, mas olhos forçosamente vendados para manipular todos os atos e procedimentos necessários
com o propósito de legalizar o fim escolhido pelo poder. É disso que trata esse artigo aqui. Eu aconselho imensamente, vocês vejam o tamanho dele, que ele é muito grande, tá? Mas é extremamente interessante. Eu vou passar aqui somente, olha, o universo romano, as acusações. Só para essa parte aqui, ó. Primeiro foi Jesus Cristo e o Sinédrio. Depois foi Jesus e o Pilatos, quer dizer, o primeiro julgamento pelos judeus e depois pelos romanos. De um lado, as acusações religiosas de blasfêmia, de outro, as acusações políticas da rebelião. Vamos lá. As acusações do direito hebraico. Califás acusou Jesus de crime capital baseado nas seguintes cláusulas, conforme descreve Thomas em seu livro Julgamento de Jesus. O relato jornalístico sobre os acontecimentos que levaram à crucificação. Não ter devido temor e respeito ao nome em seu coração, mas tendo sido motivado e seduzido pela instigação de Beelzebul, ter proclamado falsa e repetidamente nessa cidade e em outros locais, ter autoridades e poderes que não possuía, blasfemara contra o nome e profanara o templo, alternara, subvertera e transformara a sua constituição, tentara levantar uma insurreição por meio de várias declarações e ações contra o templo e contra o Senhor tetrarca, o soberano governante temporal. As principais acusações contra Jesus, por feito de costume e ordenamento judaico, foram blasfêmia, profanar o sábado a ser um falso profeta e ser um falso profeta. Nenhuma das acusações foram provadas pelo Sinédrio. Mesmo assim, ao final do julgamento, a justiça foi pela condenação por blasfêmia contra Jesus. Aí vamos ver. Blasfêmia. O crime de blasfêmia constava no Misná 7.5, quando da invocação do poder de Deus e Ené para si. Jesus não praticou o crime de blasfêmia, porque o crime de blasfêmia era a invocação do poder de Deus para si. Foram as afirmações de Jesus de ser o Filho de Cristo e de que todos veriam o Filho do Homem sentado à direita do Deus Poderoso, que provocou a decisão de blasfêmia contra ele, conforme o evangelista Mateus. Porém, segundo a lei judia, a segunda afirmação não caracterizava blasfêmia, pois não equivale a uma negação do princípio fundamental do monoteísmo, que não admitia outro ser divino além de Deus. Estar sentado ao lado de Deus é uma afirmação de uma posição privilegiada. Não se trata de afronta e de unicidade de Deus. Nada havia, portanto, de tipificação criminal nas palavras de Jesus Cristo. Não havia, portanto, o crime de blasfêmia. Profanar no sábado. Outra acusação contra Jesus foi de profanar no sábado, data sagrada para os judeus. E mesmo em crime, a pena não seria morte, e sim pena de prisão de 7 anos. A lei que julgava o sábado era Misná Sabat 7.2, que impunha diversas recomendações referentes ao cotidiano do dia considerado sagrado. As atividades eram reduzidas ao mínimo. Quem as violasse era exemplarmente punido para manter a ordem social. Jesus curou no sábado. Este ato não estava tipificado entre os 39 da lei, não era crime conforme o direito hebraico. Tá? Também não vale. Ser um falso profeta. Outra acusação versa sobre Jesus, ser um falso profeta, que era considerado crime no direito hebraico. O falso profeta seria assim considerado aquele que proclamava profecias e as mesmas não se cumpriam. Durante o julgamento perante o Sinédrio, Caifás afirmou, segundo Thomas, Jesus explorava cinicamente as massas com um ensino novo e perigoso, que mascarava uma conspiração para desestabilizar a nação e talvez até destruí-la. Tá? Então, Jesus seria um falso profeta. Bom, as acusações do direito romano. Tá? As acusações religiosas que o Sinédrio dispôs contra Jesus de nada valiam perante o governador. E ele não poderia ser assassinado, executado, sei lá, condenado, como você queria dizer, né? Porque só quem poderia fazer isso seria o direito romano. Então seria como uma espécie de segunda instância, o Supremo Tribunal Federal, alguma coisa assim. Visto que não violavam o direito romano, somente o direito dentro do templo, caso fossem verídicas. Caso fosse verídica, novas acusações eram necessárias, acusações políticas. Mas os membros do Sinédrio era necessário o envolvimento de Pilatos, seja porque eles não tinham o poder de mandar Jesus à morte, seja porque
para eles o aval da autoridade romana fosse essencial por motivo de política interna por causa do temor de uma rebelião em ocasião de Páscoa. A aliança com a força romana era imprescindível em ambos os casos. Portanto, para este fim, era necessário uma acusação diferente que deslocasse o assunto do plano teológico para o assunto político, relevante para os romanos. Assim, Jesus foi acusado de ter instigado o povo a uma revolta, incitando a não pagar tributos a César e de ter ele mesmo proclamado um rei. Esse era um crime lesa majestade. E aí vemos, incitar o povo a não pagar impostos a César. A mais calamitosa acusação contra Jesus, incitar o povo contra o império, consistia no crime de perduélio, delito contra a segurança do Estado ou a ordem pública, e estava preconizado na lei das 7 tábuas. Com a passagem bíblica em Marcos, relata: Jesus não incitou o povo a não pagar impostos. Ele reconhece na moeda romana a face do imperador e orienta que cada rei seja dado o que lhe é devido. Deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Portanto, também é inverídica. Declarar-se rei. A pretensão de Jesus em ser o rei dos judeus, o que configurava o crime laesae majestades, aparenta ser a razão alcançada pelo direito romano, corrompido nesse julgamento para a execução de Jesus, tanto que foi exposta acima da sua cruz a inscrição de acusação em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Essa acusação, se provada, seria traição e sobrepujava a de blasfêmia sob a lei judaica. Envolvia Jesus em uma grave ofensa política de ter colocado diretamente acima do imperador. Jesus não se declarou rei frente a qualquer império terreno, ao imperador de César ou romano. Sediação. Jesus se declarava filho de Deus. Crime contra a segurança do Estado, sublevação, ato de rebelião, conspiração contra o imperador, era um crime punido com morte. Jesus foi acusado de ter incitado seu levante pela Galileia até chegar a Jerusalém. O Evangelho de Lucas relata a acusação de grupo de judeus que prendeu perante Pilatos. Ele está causando desordem entre o povo em toda a Judéia. Ele começou na Galileia e chegou agora aqui. Pronto. E a partir daqui começa então o processo de prisão. Então você vê que os julgamentos, Jesus Cristo foi condenado sem provas. E aí, minha gente, é preciso entender uma outra coisa aqui, olha. Opus Dei, no site. A figura de Jesus de Nazaré figurava cada vez mais controvertida na medida do avanço da sua pregação. As autoridades religiosas de Jerusalém mostravam-se cada vez mais inquietas com a agitação em que o mestre, chegado na Galileia para a Páscoa, suscitava no povo. As elites imperiais também, desde que algumas vezes em que periodicamente renasciam levantes contra a ocupação romana, que eram encabeçados por líderes locais que apelavam ao caráter próprio dos judeus, as notícias que chegavam sobre esse mestre era que falava da preparação para a chegada do reino de Deus. Não eram nada tranquilizadoras. Os dois grupos estavam, desde logo, prevenidos contra ele e por diversos motivos. Jesus foi detido e o seu caso foi examinado diante de Sinédrio. Não se tratou de um processo formal, com os procedimentos que mais tarde lhe recolheriam no Misná e que exigem que outras coisas que se transmitem no dia de dia, ao invés de um interrogatório domiciliar particular para contrastar as acusações recebidas ou das suspeitas que haviam sobre seus ensinamentos. Concretamente, sobre a atitude crítica perante ao templo, o halo messiânico em torno de sua pessoa. Então, era a elite da época que tinha problema com Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo, na visão deles, ameaçava essa elite. Bíblia Católica News, porque Jesus foi condenado à morte. A figura de Jesus de Nazaré ficava cada vez mais controvertida à medida do avanço da sua pregação. As autoridades religiosas de Jerusalém mostravam-se cada vez mais inquietas com a agitação. É o mesmo texto aqui, parece, né? É exatamente o mesmo texto. Então, tá aí também a biografia. Isso aqui é um trabalho, na verdade, de alguém. Então, vou deixar um desses links aqui para vocês. Bom, feito essa parte, é preciso chegar agora à parte talvez mais dura desse vídeo, que é como Jesus Cristo morreu. É um documentário grande, feito por um médico cristão,
né, um médico legista dos Estados Unidos, fez uma inédita autópsia de Cristo e explica cientificamente o que ocorreu em seu corpo durante o Calvário. E eu coloquei isso aqui para que vocês entendam que foi muita crueldade praticada, né, contra Jesus Cristo. Vou ler só a parte em negrito aqui. Calvário. Após a sua condenação, Jesus enfrenta 18 horas de tortura até morrer na cruz. 18 horas de tortura. Jesus morreu de parada cardiorrespiratória decorrente de hemorragia e perda de fluidos corpóreos. Isso combinado com choque traumático decorrente dos castigos físicos a eles infligidos. Para se chegar a esse ponto, é preciso, no entanto, que antes se descreva e se explique cada etapa do seu sofrimento. Tá? E aqui vocês vão ver isso como aconteceu. Jesus morreu de parada cardiorrespiratória. Ele foi vítima de extrema angústia mental e isso drenou e debilitou a sua força física até a exaustão total. Foi crime cruel isso aqui, com o apoio dos cidadãos de bem, dos líderes religiosos e condenado injustamente pelo sistema jurídico da época. Cristo recebeu 39 chibatadas. Mas que não tenha saído aqui da página. 39 chibatadas, o previsto na chamada Lei Mosaica, o que equivale na prática a 117 golpes, já que o chicote tinha 3 pontas. As consequências médicas de uma surra tão violenta são hemorragias, acúmulos de sangue líquido nos pulmões e possível laceração do baço e no fígado. A vítima também sofre tremores e desmaios. A vítima era reduzida a uma massa de carne exaurida e destroçada, ansiando por água. Eis porque eu disse a vocês que não pode Jesus Cristo ter tido essa aparência aqui quando foi executado. É muito mais provável que Jesus Cristo tenha... Deixa eu ver qual foi aquela... Eu acho que foi no filme do Mel Gibson. Essa aparência aqui, ó, muito mais provável que de Jesus tivesse algo assim, né? E se você não gosta de ver isso, né, fico feliz, porque você se compadece com o sofrimento humano. Mas Jesus Cristo sofreu isso aí. E isso foi causado por ódio. Ódio de classes. A classe da elite. Tá? A vítima era reduzida a uma massa de carne exaurida e destroçada, ansiando por água. Ao final do açoite, uma coroa de espinhos foi cravada na cabeça, causando sangramento no couro cabeludo, na face e na cabeça. As dores do trigêmeo são descritas como as mais difíceis de suportar e há casos nos quais nem a morfina consegue amenizá-las. A teoria mais propagada é de a morte por asfixia, mas ela jamais foi testada cientificamente. Essa hipótese sustenta que a posição na cruz é incompatível com a respiração, obrigando a vítima a erguer o corpo para conseguir respirar. Tá? Então, vou deixar aqui também esse link. E por último, os responsáveis. Eu tenho falado o vídeo todo que, bom, os cidadãos de bem e tudo mais. E aqui tem um material também da revista super interessante que diz assim, ó, quem matou Jesus Cristo? E foi publicado em 2016, tá? Um assassinato cometido há mais de 2000 anos ainda provoca polêmica. Saiba quem são os acusados pelo crime e por que ele gerou um banho de sangue de milênios. Vou pular aqui essa primeira parte, né? Daqui, ó, o crime. Para a maioria dos cristãos, a crucificação é o episódio mais importante da vida de Jesus. Conforme diz a Bíblia, foi ela que trouxe a todos os seres humanos o perdão pelos seus pecados. E aí eu repito, se trouxe o perdão para a sua vida, amigo, procure saber o que houve. Mas afinal, quem matou? Acompanhe a seguir o que sabem os historiadores a partir dos 4 principais suspeitos: os sacerdotes judeus, os romanos, os judeus e o próprio Jesus. A elite judaica, tanto pelo relato de Joséfo quanto pelos evangelhos, sabemos que Jesus foi levado ao imperador por ordem das autoridades judaicas. Mas por que eles se preocupavam tanto com um homem desarmado e pacifista? O que ele fez para ser morto com uma brutalidade, no mínimo, próxima da que parece no filme de Mel Gibson? O problema é que a atitude de Jesus em seus primeiros dias na cidade não foi exatamente pacífica. E aqui é bastante interessante vocês entenderem essa parte, que eu vou até dar um zoom.
O episódio, que para a maioria dos historiadores pode mesmo ter acontecido, está nos evangelhos. Numa visita ao templo de Jerusalém, o coração religioso da Judéia, Jesus expulsa furiosamente os vendedores de animais e comerciantes instalados nos arredores. Não façam da casa de meu pai um mercado. Veja, os líderes religiosos ficaram com muita raiva, né? Porque isso aconteceu dentro dos templos. E Jesus Cristo não queria, ficou extremamente chateado quando fizeram da casa do pai dele um mercado. Ou seja, falavam em nome de Deus e faziam um mercado da casa de Deus. E hoje vocês veem as igrejas transformando não só, aliás, os líderes religiosos transformando não só as igrejas em mercado, mas também como shopping center. Até sistema online de pagamento por boleto. É uma coisa... Aí você fala, não, mas mercado, isso é dízimo. Beleza. Vendem caneta por R$100. Vendem tanta coisa nas igrejas. Eu acho que Jesus Cristo hoje ficaria também novamente extremamente chateado com isso. Não foi um simples rapa nos camelôs. Os comerciantes faziam parte da estrutura de arrecadação do templo. Seus animais eram vendidos para sacrifícios a preços inflacionados. Os sacerdotes, olha, preço inflacionado. Tá? Se você colocar vendidos na igreja. 6 coisas ungidas vendidas na Igreja Universal. Itens domésticos são vendidos como milagrosos. Universal oferece vassouras ungidas vendidas a R$1.000. Igrejas estão vendendo vassouras ungidas a R$1.000. E faça aqui no site. Nenhuma evidência que confirme, tá? Mas tem também as canetas. Caso das canetas. Canetas, das 6 coisas vendidas, a caneta ungida. Aqui tem até um vídeo. Enfim, vocês sabem que sim, existem pessoas que estão vendendo coisas dentro da igreja, preço inflacionado, né? E pronto, transformando a igreja em mercado. Os sacerdotes só aceitavam pombos e bodes puros, justamente os comercializados lá mesmo. E os cambistas trocavam as várias moedas que os visitantes traziam pela única aceita no templo, o shekel. Esse dinheiro, junto com os impostos anuais que os sacerdotes cobravam para todo judeu adulto, fazia o templo mais do que uma igreja. Na prática, ela era o banco central da Judéia. Chegava a empregar 18.000 homens em seu processo interminável de reconstrução e guardava fortunas. E nesse vespeiro que Jesus estava mexendo, para quem com ele pregava uma sociedade igualitária, baseada na ajuda mútua e na distribuição de bens. A lambança orçamentária do templo simbolizava tudo que o nazareno sempre combateu. Sua atitude não podia ser mais coerente e planejada. Jerusalém festejava a Páscoa, o aniversário da fuga do Egito liderada por Moisés 1400 anos antes. Nessas comemorações, o templo recebia 200.000 e 300.000 visitantes de toda a Judéia. Era a época mais propícia para levantes, diz o historiador André da Universidade do Rio de Janeiro. Não tinha como a atitude de Jesus não chamar a atenção dos responsáveis pelo templo. Eles o prendem, o acusam de ter dito que destruiria o templo falsamente, segundo os evangelhos, e condenam à morte com a desculpa de que o nazareno insistia em se afirmar como Messias durante o interrogatório. Executado, o agitador seria mais um a servir de exemplo para que não se deve mexer com essa elite. Mas o direito de aplicar a pena de morte tornara-se exclusividade dos romanos, diz a historiadora Norma. Diante dessa limitação, os chefes religiosos tinham só uma saída: entregar Jesus ao poder romano, mas com a recomendação que já conhecemos. Os romanos. Aí veja, isso aqui também é bastante interessante. Ao aceitar a determinação para executar Jesus, os romanos só estavam fazendo aquilo que sabiam fazer melhor. Matar? Não. Manter a estabilidade do império. Como as legiões não podiam dar conta de 2 ou 3 grandes rebeliões ao mesmo tempo, Roma governava em conluio com as elites locais. Tanto os sacerdotes quanto Herodes Antipas, empossado pelo império para governar a periferia da Judéia,
podiam coletar impostos para si, desde que os mantivesse o povo satisfeito com os romanos e dessem a César parte da arrecadação. Então Pilatos não teria por que pensar duas vezes antes de executar um desconhecido a pedido dos judeus. O fato de o acusado ser ou não inocente não teria importância. Seu dever era evitar atritos com os líderes judaicos, garantindo que nada atrapalhasse o fluxo de impostos para o capital. Então, minha gente, foi o sistema financeiro, né, que motivou a morte de Jesus Cristo. E aí você vai pegar aqui o sistema financeiro condenando Jesus Cristo, a manipulação da massa através das igrejas, pedindo, né, porque só essa condenação não dava, porque não teria prova. Então, era preciso manipular a massa, e a massa, os cidadãos de bem, estavam ali pedindo a crucificação de Jesus Cristo. E aí o sistema, a justiça, teve que também dar um jeito de condenar, mesmo que sem provas. Se driblar os problemas com a elite era a chave da dominação, eliminar qualquer ameaça de revolta popular era a essência. Nesse regime, agitadores como Jesus não duravam muito tempo. Os romanos tinham ali um líder que, de acordo com os sacerdotes, se dizia maior que Moisés e se anunciava como o rei dos judeus. Era um discurso explosivo, não podia ser visto apenas no sentido religioso, a que eles não davam a mínima, mas também no político. Por que, então, o procurador romano aparece na Bíblia preocupado em defender a inocência do acusado? O que está em jogo ali é a absolvição de Pilatos, afirma o historiador Edgar Leite, da Universidade do Rio de Janeiro. As primeiras biografias oficiais de Jesus foram escritas bem depois de sua morte por autores que nunca viram o Nazareno. Alguns historiadores acreditam que um dos documentos pode ter inspirado o Novo Testamento, conhecido como o Evangelho de Pedro. Foi escrito na década de 40, 10 anos depois da crucificação. Em outro cenário, era outro cenário que influenciava para sempre a imagem de Pilatos nos textos canônicos. No ano 39, Calígula assume o trono de Roma, insano e vaidoso. Exigiu que o governador romano da Síria, Petrônio, instalasse uma estátua dele em pleno templo de Jerusalém. Para evitar profanação, milhares de judeus ameaçaram barrar as tropas romanas com seus próprios corpos. Petrônio então sucumbiu, disse que arriscaria sua vida, mas não cumpriria a ordem. Virou um santo vivo para os judeus. Nessa breve lua de mel romano-judaica seria escrito o Evangelho de Pedro. Nesse livro, Pilatos é igual a Petrônio. Ele aparece inocente e até a favor de Jesus, afirma Crossan. Há outra razão. As fronteiras do Império, àquela altura, se estendiam por quase todo o mundo conhecido até então, da Grã-Bretanha ao Oriente Médio. Todo tipo de gente estava sob o poder romano. O áfago de em Pilatos seria uma espécie de propaganda cristã que tornava a seita palatável ao mundo romanizado. Responsabilizar um romano pela morte de Cristo não ajudaria nesse objetivo. Tá? Entendam isso. Agora, o povo. Pilatos, que estava na Bíblia, propõe aos judeus que escolham entre soltar Cristo e um bandido, Barrabás. A multidão escolhe pelo fora da lei. Diante disso, qualquer leitor é levado a concluir que não foram nem Roma, nem as elites judaicas os responsáveis pela morte de Jesus, mas sim o povo judeu. Ora, não seria o povo judeu os homens de bem? O episódio é tido como um dos menos verossímeis do Novo Testamento. Não existe nenhum outro caso conhecido em que um procurador romano fosse ouvir o que a população achava, ainda mais se esse povo nem romano era. Aquilo tudo parece ter sido criado contra os judeus, né? Diz o historiador. Mas se os cristãos eram judeus, por que agir contra o povo? A história está no mais antigo dos velhos canônicos, de Marcos, escrito por volta de 70 d.C. Quando os judeus estavam no fim de uma guerra contra os romanos, um grupo violento tomava as rédeas pelo lado judeu. Os zelotes, que tinham o apoio da maior parte da população. Para os historiadores, é desse cenário posterior que saía o zelote Barrabás, um homicida cheio de popularidade, preso em uma rebelião contra Roma. Ao romantizar a escolha do povo rebelde, Marcos simbolizaria a preferência dos judeus pela luta armada, em vez da salvação pacífica figurada em Jesus. Segundo o Evangelho de Mateus,
Ao escolher Barrabás, a multidão grita: que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Era a tentativa de dar um ar profético à morte. Em 70, quando acaba a guerra contra os romanos, a elite judaica havia deixado de existir. O templo está destruído e mais de 1 milhão de judeus mortos. Para os cristãos que não se engajaram na guerra, era como se Deus tivesse penalizado os judeus pela morte de Jesus Cristo. E depois ele fala aqui também do próprio Jesus Cristo. Não podemos descartar um quarto suspeito pela morte de Jesus Cristo, o próprio. A possibilidade de que ele acabasse morto após mostrar o que pensava em pleno templo de Jerusalém era real. Além do mais, o homem tido como seu mestre, João Batista, já havia sido executado na Galiléia por ordens de Herodes. Então fica a pergunta: Jesus esperava sobreviver às autoridades ainda mais poderosas da capital? Ou ele de fato queria virar um Marte? Jesus sabia que as atitudes eram perigosas. Não era preciso um dom profético para saber que ele poderia ser martirizado, o que não significa que ele planejou ou que quis isso, afirma Crossan. Nos evangelhos, Cristo tem esse dom, claro, mas os próprios textos canônicos discordam quanto à sua reação diante da morte iminente. Em Marcos, ele é um Messias indeciso que se atira no chão pedindo: Pai, afasta de mim esse cálice, o sofrimento, enquanto espera pelos soldados que sabia que ele, Judas, traria para capturá-lo. Mas em João ele está por cima, acalma seus discípulos e aguarda a prisão com uma serenidade mais divina que humana. A história não tem como desvendar o que se passava na cabeça de Jesus, como ele resolveu desafiar os poderes de seu tempo. Só uma coisa não dá para discutir: deu certo. Tá? Então, pessoal, eu vou finalizando esse vídeo que acabou ficando longo demais, mas eu acho que não teria como falar dessa coisa, ainda mais que hoje é Páscoa. Fica aqui minha homenagem a vocês, né, e fica aqui o meu pedido para que vocês reflitam sobre essa história. Eu repito que qualquer semelhança com a realidade atual é mera coincidência e que as fontes que eu pesquisei para essa pesquisa, para essa notícia, para esse vídeo de hoje, ela principalmente é baseado na Bíblia. Então é bastante difícil, se você é cristão, dizer que eu produzi fake news ou que eu deturpei alguma coisa. Afinal de contas, as análises que também foram feitas aqui, parte foram dos próprios cristãos e eu só fiz ligar os pontos. E depois a gente colocou um pouco de raciocínio sobre isso. Por exemplo, aqui no site do Jus Brasil, que fez que tem, e eu aconselho muito que vocês leiam isso aqui, tá? Que tem uma síntese, né, uma análise mais completa do que foi o julgamento de Jesus Cristo de fato. Inclusive analisando todos os passos. Muito interessante esse artigo aqui. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos vocês mais reflexão, desejando a vocês que a mensagem de Jesus Cristo: orai e vigiai, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Mais amor ao próximo, mesmo que o próximo não seja parecido com você. E que essa Páscoa sirva para que muitas pessoas despertem de dentro dessa matrix, desse sistema governamental, movido pela ganância do dinheiro, que manipula as massas através dos meios de comunicação e também de muitos líderes religiosos. Os mesmos líderes religiosos que condenaram Jesus Cristo à morte. Reflita sobre isso e me responda uma coisa: você acha que isso acontece nos dias atuais? Você acha que realmente a humanidade aprendeu alguma coisa com a morte, com o assassinato, com a execução de Jesus Cristo, o seu maior símbolo? Você não acha hipocrisia ir para a igreja falar de Jesus Cristo e da Páscoa e depois ficar pregando bandido bom é bandido morto? Afinal de contas, Jesus foi considerado um bandido naquele tempo. E também bandido bom era bandido morto. Eles gritaram: crucificai-o. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima notícia. Até lá.